por um Zé Ninguém. Porque naquele momento Saulo era um Zé Ninguém. Já não era mais importante para o judaísmo, porque ele tinha traído o judaísmo. E ainda não era ninguém para o cristianismo, porque ele estava numa situação que todo mundo queria a distância dele. Barnabé, no alto de sua importância, diz assim: eu vou confiar e apostar e investir, e eu vou colocar o fio do bigode. Sabe o negócio que ele diz, né? Eu dou o fio do bigode por ele, vou colocar o fio do bigode, porque eu acredito nesta pessoa. Meus irmãos, isto me parece cristianismo. Isto me parece cristianismo. Isto me parece que seja a vocação da igreja. Isto me parece que deve ser uma coisa que deve nos orientar. Nós precisamos colocar tudo o que temos, todas as nossas possibilidades, tudo que está à nossa disposição, o melhor que há em nós para a vida das pessoas. Sobretudo daquelas pessoas que não têm ninguém e nada por elas. Sabe? Paulo não tinha ninguém por ele. Uma vida pela frente fantástica. Imagine, é o que Ananias disse para ele um pouquinho antes do que nós lemos aqui. Deus vai dizer a Ananias, né? Não Ananias diz, mas Deus vai dizer a Ananias, porque Ananias, que foi o primeiro a acolher Saulo, diz assim: mas Senhor, quando Deus falou com ele, olha, vá lá numa rua onde Saulo está e vai ajudá-lo. Ela diz: mas Senhor, não dá, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, ele vai criar muito problema para a gente, ele vai trazer muita dificuldade para nós. E aí Deus diz: olha, vai, porque eu tenho nele uma pessoa escolhida. Mas o que é que os olhos diziam quando viam Saulo? Diziam: é problema, é dor de cabeça. Mas o que é que Deus dizia diante de Saulo? É uma riqueza. E aí é exatamente isso que o Barnabé entende. Não entende o que os olhos dizem a ele que é Saulo, mas aquilo que Deus diz a ele que é Saulo. Olha, é muito provável que por vezes a gente tenha, e nós com certeza receberemos aqui pessoas que olhando lá daqui, chegando no portão, digam assim: e vem dor de cabeça. É dor de cabeça, isso é problema na certa. Não é assim que se pensa. Não é dor de cabeça, nem é problema na certa, é riqueza. É riqueza, e exatamente por estes, e sobretudo por estes, que a gente tem que chegar na hora de dizer: mas é isto, meus irmãos, nós vamos confiar, como diz lá Saulo. Olha, eu quero dizer para os irmãos que a gente precisa dar a chance, de que a gente precisa botar o fio do bigode por ele, que a gente precisa apoiar. Porque por desejo de sobrevivência, né, por mecanismo de defesa, a gente pode estar sempre tentado a deixar as coisas mais tranquilas, sabe? A nos acomodarmos com as situações mais fáceis, com as pessoas que nos dão mais tranquilidade de estarmos junto a elas. Porque é muito comum, a gente gosta, né? Chega alguém, se alguém minimamente bem vestido, né? A gente olha lá, de longe, cheirinho agradável, né? Do ponto de vista moral, parece que está dentro da normalidade, né? Tá, aquela coisinha que a gente vê, puxa, isso está aqui, isso é mesmo que eu gostaria que tivesse na igreja. Mas também esses, é claro, mas não só estes. Não só estes, né? É preciso que nós compreendamos que Deus vai nos trazendo aquelas pessoas que diante dos nossos olhos parece ser que parece ser absurdo, mas tenham certeza que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Para confundir os sábios. Não é? E por que é que Barnabé consegue fazer uma coisa como essa aqui, de colocar o seu prestígio em xeque para poder defender alguém que não é ninguém? Porque está claro, desde o momento que ele aparece lá nas páginas do Atos dos Apóstolos, ele tem o coração entregue, ele tem a vida colocada diante de Cristo. Então não há por que dizer assim: não, eu vou ficar aqui, se eu testemunho por Saulo e dá tudo errado, então eu perco meu prestígio. O prestígio para Barnabé não conta, ele não está agarrado a ele. Porque às vezes o que nos impede muito de ver as coisas do reino de Deus acontecendo é o nosso extremo zelo por bom senso,
por prestígio, né? por bons lugares nas situações. É isso por vezes que nos impede. Assim, é preciso a gente perceber que a lógica do Evangelho é uma lógica diferente, né? É aquela mesmo que identificou o próprio ministério de Jesus. Tantas vezes repetimos isso. Quando Jesus vai dizer para que veio ele diz o seguinte: olha, vocês não se enganem, eu não vim para os sãos, eu vim para os feridos da casa de Israel. Você não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Não, na verdade, mas quem é são? Não tem nenhum são, né? Não tem nenhum são. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é verdade também que alguns acham que são sãos, né? Alguns se iludem achando que são sãos. E geralmente os que se iludem achando que são sãos são aqueles que querem distância daqueles que são feridos. E por que é que aqueles que acham que são sãos querem distância dos feridos? Porque os feridos revelam que eles não são sãos. Que eles não são sãos. Tá? Terceira coisa, vamos lá. Atos 11, 25. Então a primeira característica é a partilha. A segunda é a generosidade, que nós acabamos de ver lá com Barnabé. A terceira é um profundo espírito do que é prioritário, o que deve ser prioridade. Mas o que leva alguém a sair da sua situação de conforto, a sair da sua situação de prestígio frente a uma igreja, cercado de todas as possibilidades, agora mais ainda, porque está lá à frente da igreja de Antioquia, a despencar dali e aí para longe, para recuperar alguém que já parecia perdido, porque a primeira vez tá bom, ele colocou lá o fio do bigode em nome de Saulo em Jerusalém, mas Saulo foi colocado longe, mais longe ainda, e é para lá que vai Saulo, é para lá que vai Barnabé, para recuperar aquela pessoa. Olha, aqui tem um senso de prioridade fantástico. Um senso de prioridade fantástico. O que é prioridade? Não é? Antioquia, uma igreja que depois de tão grande, e aí depois de Barnabé, com responsabilidade, diz o texto, animar os irmãos, organizar as coisas. Agora que já está ali, a prioridade é ir para a busca daqueles que carecem, daquele que precisa, que é Saulo. E eu penso sempre, quando leio esse texto, na parábola da ovelha perdida. Lembram-se? E um pastor tinha 100 ovelhas. 99 ovelhas estavam tranquilas. Uma se perde. Aí diz que o pastor pega as 99, não deixa para lá, mas ele pega, guarda as 99, as protege, e como faz Barnabé, pega aquela igreja, cuida, zela por ela, anima. E agora diz: você vai ficar um pouquinho aqui, pega as 99 e vai atrás daquela que precisa. Perguntam assim a uma mãe: de que filho você ama mais? As mães, para evitar problemas, sempre dizem assim: não, a gente não ama mais ninguém. Minha mãe também, ela sempre vai dizer isso. Não. Aí, embora a minha irmã sempre diga que ela ama mais amigos do que ela. Não, a gente ama igual todo mundo. Não. Aí diz lá uma mãe sábia: quer dizer, eu amo mais aquele que no momento precisa mais. E amo mais, no segundo momento, aquele segundo que precisa mais. Quer dizer, não é que amo sempre mais, mas aquele que mais carece em certo momento é o que precisa naquele momento de uma cobertura maior do que o outro que está protegido o suficiente. Filho único não sabe disso. Mas que coisa, assim, ter um senso de prioridade. Senso de prioridade. Tantas coisas a igreja precisa fazer, e certamente precisa fazer, são muitas as coisas, né? São tantas frentes abertas, mas é preciso que a gente tenha um senso de prioridade. E a prioridade é sempre aquela circunstância, sempre aquela situação onde há risco, onde a vida está se perdendo. Ali é prioridade.
aquele momento é o que se deve priorizar, aquela circunstância, mesmo que isso não renda mais, porque a gente não pode, meus irmãos e irmãs, ficar movido por esse negócio que às vezes as igrejas ficam movidas, que é pelo o quanto se pode ganhar com aquela ação que a gente vai fazer. Não pode ser assim, porque se for assim, a gente se distancia muito do Evangelho, né? Não dá para fazer assim, não, eu vou fazer isso porque isso rende mais do que isso. Não é essa a equação. Não é essa a equação. Eu devo fazer isso porque essa situação é urgente, porque aqui há uma prioridade, porque aqui a vida está se perdendo, porque aqui há uma coisa grande sendo perdida. Então aqui é a prioridade, mesmo que isso resulte do ponto de vista do ponto de vista lá das contas, né? Do ponto de vista das frações, das contabilidades, mesmo que isso resulte em aparente perda. Imagine o quanto de tapinhas nas costas Barnabé não ganharia ficando em Antioquia. Quanto de almoços gostosos ele perdeu porque foi para Saulo, né? Imagina, aquele homem bom, todo mundo queria lá no domingo levar Barnabé para almoçar. Almoçar em casa, Barnabé, comer churrasquinho. Não, ele não teve isso em conta, foi para Tarso. E que coisa ele fez, irmãos? Imagine, já leram as cartas de Paulo? Sabe? Atrás de cada uma delas tem Barnabé. Carta aos Romanos, que coisa bonita é a carta aos Romanos. Não, sem Barnabé não teria. Aquele homem tinha ficado lá pastando em Tarso, né? Ou não teria nem chegado lá, porque não seria nem acolhido pela primeira vez na comunidade de Jerusalém. Cada discussão teológica profunda que Paulo faz, se não tem Barnabé por detrás, não tem discussão teológica profunda. Então aqui tem uma coisa definitiva: senso de prioridade, que é absolutamente necessário. E para terminarmos, Atos 15, verso 36 a 41. Atos 15, de 36 a 41. Diz assim: algum tempo depois, Paulo, não é Saulo mais, é Paulo. Significa muito, né? Saulo é quando era o inexperiente, o que carregava a Bíblia do Barnabé, mas agora ele já fez uma viagem missionária, já fez outra, ele está fazendo a segunda, então agora ele né, já escreveu alguma coisa, pregador reconhecido. Então, algum tempo depois, diz o texto, Paulo disse a Barnabé agora está em segundo plano: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram, Paulo e Barnabé, um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esta é a última vez que nós vamos ler sobre Barnabé na Bíblia. A última vez. Depois disso, Barnabé não aparece mais. E que coisa é que está acontecendo? Segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, ou de Barnabé e Paulo? Na primeira, tinha acontecido uma dificuldade. Um jovem tinha sido levado com eles. Barnabé fez o que fazia sempre: investir nas pessoas e escolher a prioridade. Ele tinha levado João Marcos com ele. João Marcos passou por uma situação de dificuldade lá numa cidade chamada Panfilha. Ele ficou com medo e abandonou a Paulo e Barnabé. A história continuou. Segunda viagem missionária. Estão organizando todas as coisas. E aí Paulo diz: olha, Barnabé, vamos lá arrumar as malas, vamos embora. E Barnabé diz: Paulo, vamos levar Marcos com a gente.
O que Barnabé está fazendo? Está fazendo exatamente o que fez com o jovem Saulo. Fez uma vez, quando ele chegou em Jerusalém, não deu muito certo, ele foi mandado para Tarso. Fez a segunda vez, quando foi em Tarso. Barnabé está fazendo agora com Marcos. Fez a primeira vez, não deu muito certo, João Marcos ficou com medo, voltou para casa. Está fazendo a segunda vez, vamos levar, está acreditando, tem aqui alguém importante. O que nos diz a tradição cristã, que esse João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. É a mesma coisa, ó, tem alguém importante. Mas agora Paulo, sabe aquela linguagem de futebol? Que está em cima do salto, está com salto alto, sabe? O jogador que está com salto. É um pouco disso. Agora Paulo está de salto alto. Já é alguém, não é Saulo mais. O nome dele não vem depois do de Barnabé, vem no início da lista. Agora, o que Paulo faz é negar a Marcos o que fora feito com ele. O que fora feito com ele. E por conta disso, eles têm uma discussão gigantesca, diz o texto bíblico. E a partir dali, Barnabé vai com Marcos para um lugar, Paulo vai com Silas para outro lugar. Nós vamos ler daqui para frente só Paulo. Não leremos mais sobre Barnabé. Não leremos mais sobre Barnabé. A não ser nas entrelinhas de tudo que o Paulo escreve. Mas não leremos mais sobre Barnabé. E aqui a gente aprende uma coisa. É preciso ter desapego. É preciso ter desapego nessa coisa de vida de igreja, de vida de uma forma geral, mas de vida de igreja, vida ministerial. É preciso ter um certo desapego. Porque, meus irmãos, a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe o que acontece. Aqui a gente vê alguém que, muito fiel a tudo o que viveu a vida inteira, vai se separar de um precioso amigo, discípulo seu, que é Paulo. Mas Barnabé o faz com convicção de que é preciso ser alguém de partilha, porque isso estava na raiz da sua conversão. Que é preciso ser alguém generoso, porque é isso que ele entende como o Evangelho. Que é preciso ter noção de prioridade, porque João Marcos naquela ida podia atrasar pouco, é certo que podia atrasar a viagem dele, mas qual era a prioridade naquele momento? Se Paulo tivesse uma noite para dormir e pensar seriamente com o seu travesseiro, lembraria do que aconteceu com ele. Lembraria do que fez Barnabé, deixando a igreja de Antioquia e viajando centenas de milhares de quilômetros mar adentro para buscar o jovem briguento Saulo. Barnabé sai de cena, aparentemente, porque o espírito de Barnabé, esse permanece o tempo inteiro. Esse permanece o tempo inteiro. Assim, meio provocando a gente, né? Meio que tentando nos dizer coisas importantes. Nos dizer coisas importantes. Aqui, a gente, imagino eu, tem muito a aprender. Muito a aprender. Uma igreja que compreenda a sua missão como sendo uma missão inteira. O que é a missão da igreja? A missão da igreja é a missão de Cristo. E o que foi a missão de Cristo? A missão de Cristo foi dar a vida, foi entregar-se, não entregar parte de si, sua melhor palavra, seus milagres, né? Sua bondade. Não, a missão de Cristo foi entregar-se inteiramente. E a missão da igreja, por continuidade, é entregar-se, não só entregar uma bela palavra, porque isso a gente pode fazer no canal de televisão, fica lá, né? Não precisa abrir porta para nada, no canal de televisão foi entregando bela palavra. É entregar-se inteiramente, partilha, uma igreja que compreende isso, uma igreja que compreende a lógica da generosidade, não ficar, né, sentado sobre o que ela conquistou de prestígio, mas que compreende que pode colocar isso para o benefício das pessoas. Uma igreja que compreende perfeitamente o que é prioridade, e prioridades são as pessoas e a vida das pessoas. E sendo assim, podemos tranquilamente pensar no nosso ministério. E o meu desejo, irmãos, é que a gente possa fazer uma experiência como essa. Que aqui a gente possa fazer uma experiência como essa. Uma experiência assim. E que esse testemunho possa alcançar as pessoas. Sobretudo para que elas tenham as suas vidas restauradas. Que elas tenham suas vidas colocadas como o centro
o centro das atenções do próprio Deus. Amém? Amém.